Bom, eu vou começar falando algumas coisas sobre a vida de Santo Antônio, né? Uma pequena biografia. Depois eu vou falar alguns milagres e aí a gente vai pro ponto principal da palestra, que é a espiritualidade de Santo Antônio, né? Aquilo que ele nos ensina como católico, né? A sua santidade. São João Paulo II, ele disse, né? Quando uma vez ele foi visitar lá a casa onde Santo Antônio nasceu, em Lisboa, ele disse que Santo Antônio, ele não é nem de Pádua, nem de Lisboa, ele é do céu, porque é um grande santo. Então tem essa discussão, né, de Lisboa, de Pádua e tal. E aí São João Paulo II falou, não, Santo Antônio do céu. Ele nasceu em 15 de agosto de 1195. Então ele era conterrâneo, né, de São Francisco de Assis. O seu nome de batismo é Fernando de Bulhões. Ele tomou o nome de Antônio por causa de Santo Antônio do Deserto, depois que ele entrou para a ordem dos Cônegos da Santa Cruz, que era a primeira ordem que ele entrou, né? Ele desde muito cedo queria ser monge, só que ele tinha uma vocação meio eremítica. Ele sempre preferiu ser mais contemplativo. Ele gostava mais da via muito mais ascética, enfim. E aí ele foi pertencente à ordem dos Cônegos Regulares de Santa Cruz, né, que seguiam a regra de Santo Agostinho. E aí ele entrou nesse convento em Lisboa. E ele vivia na clausura, como um monge. Depois ele foi para Coimbra, começou os estudos religiosos e tal. E aí, naquela época, foi a época que foi fundada a Ordem Franciscana por São Francisco, né? As ordens mendicantes não existiam. E aí, aqueles frades foram para Marrocos, na época, para poder tentar evangelizar lá, na época, os mouros. E aí, lá em Marrocos, voltaram vários corpos martirizados. Então, aquilo impressionou muito Santo Antônio na época. Porque ele ficou pensando, né, naquela abdicação dos franciscanos, tanto do seu bem-estar, do seu dinheiro, e abdicar também da vida. Então aquilo impressionou muito ele, ver aqueles corpos martirizados que vinham do Marrocos. Então ele simplesmente decidiu largar a Ordem dos Cônegos Regulares e entrar para a Ordem Franciscana. Só que ele entrou na Ordem Franciscana com o reto objetivo de buscar o martírio. Então assim que ele entrou na Ordem, ele foi direto para o Marrocos, porque ele ia buscar o martírio. Quando ele foi para Marrocos, ele teve uma doença muito grave e ele não conseguiu fazer as atividades que ele precisava ali como frei em Marrocos. E aí mandaram ele de volta. Em vindas e vindas e tal, ele sofreu um naufrágio na Sicília e depois ele acabou voltando ficou na Itália, né, em Pádua. Ele nasceu em Lisboa, mas acabou vivendo a maior parte da vida na Itália e morrendo em Pádua. Beleza, o que acontece? Na Ordem Franciscana da época, naquele início, eles tinham muito esse foco da vida, da oração, da via ascética, das penitências e tal. E a coisa do estudo era mais focada para os dominicanos da época, não era tanto para os franciscanos. Então, os franciscanos eles não tinham uma formação teológica tão refinada. Eles tinham uma formação religiosa ali do mosteiro, do convento, mas não era aquela coisa universitária, vamos pôr assim. Não era aquelas coisas muito altas. Santo Antônio foi o primeiro que se interessou por esse tipo de estudo, né? Os estudos teológicos mais refinados, vamos colocar assim. Na época, os superiores dele foram um pouco contra, porque eles achavam que era um pouco contra a humildade, vamos pôr assim. Eles não gostaram muito. Mas acabou que Santo Antônio pediu para o superior-geral da ordem, que era o próprio fundador, que era São Francisco de Assis, pediu autorização para fazer estudos de teologia em algumas cidades da Europa, e São Francisco autorizou que ele estudasse, né, teologia e filosofia. Depois que ele teve essa autorização para estudar, ele acabou sendo o primeiro professor franciscano. Então ele dava aula em algumas universidades, dava conferência em alguns mosteiros, e por causa da grande inteligência que ele tinha, né, do seu conhecimento refinado da teologia, para um simples frei, que não tinha nada, ele acabou participando de vários capítulos gerais. Inclusive, o primeiro capítulo que ele participou da Ordem Franciscana foi o último que São Francisco participou. Então, ele participou de um capítulo geral onde estava São Francisco também. Ele participou desse capítulo, só que era aquela coisa. Ele tinha uma aptidão muito boa para os estudos mais refinados. Só que ele sentia no coração dele a vocação a uma vida mais eremítica, uma vida mais recolhida. Inclusive, quando ele entrou nos Cônegos Regulares, ele entrou num mosteiro em Lisboa. E aí depois ele pediu para o superior-geral
dos cônegos regulares para ir para Coimbra, porque ele recebia muitas visitas lá em Lisboa. Dos familiares, ele era, né, dos familiares, dos nobres ali, dos amigos. E ele não gostava. Ele falava que elas eram visitas fúteis, que distraíam ele da vida de oração, da vida de penitência que ele tinha. Então, você vê durante a vida de Santo Antônio que ele lutou muito com essa questão de ter que conviver com o mundo. Ele estava no mundo, mas não queria estar no mundo. Então, ele sempre quis viver uma vida mais eremítica, mais contemplativa. Só que é engraçado, porque ele tinha uma grande aptidão para pregação. E para pregação, você tem que estar no mundo. Você tem que ir para os lugares onde são mais bizarros, vamos colocar assim, né? Então, ele tentou se retirar várias vezes. Ele pediu para os superiores para se retirar em alguns mosteiros, alguns eremitérios. Ele ficava, assim, um ano e meio, depois eles chamavam ele de volta. E aí, até que, por fim, ele ficou querendo voltar, ele foi para um eremitário em Monte Paulo, passou 15 meses, e aí depois acabou que precisaram dele lá na cidade e tiraram ele do eremitério. E aí teve um belo dia que teve uma ordenação dos franciscanos em Forli. E aí estavam todos aqueles frades e tal, não sei o quê. E aí, a ordenação, vinham todos os frades, né, daquela província ali para poder assistir a ordenação. E aí veio o Frei Antônio. E aí, ninguém tinha preparado a homilia, o sermão daquela missa. Ninguém tinha preparado. E aí os frades chegaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse frei de meia tigela aqui, que é o Antônio, e a gente vai colocar ele para falar no sermão. Se ele tiver que passar vergonha, vai ser ele mesmo, ele é eremita mesmo. Depois ele vai embora, ninguém vai nunca mais ver ele. E aí foi quando descobriram a santidade de Santo Antônio. Ele deu um sermão que, assim, converteu todo mundo. Quem era convertido, converteu de novo. E foi um escândalo, assim, no bom sentido. E foi uma pregação que as pessoas jamais imaginavam que viriam daquele frade. Ainda mais de um frade franciscano. Porque como os frades franciscanos não tinham nenhuma... não eram doutores em nada muito alto, eles não achavam que ia sair nada de tão extraordinário assim. Então, foi aquele dia, naquela ordenação em Forli, que eles descobriram a grande aptidão que ele tinha aos estudos, a santidade também, eles sentiram que tinha alguma coisa ali, né? Alguma coisa de especial naquele frade. E também a sua aptidão à pregação. Depois desse dia, acabou que os superiores acabaram usando ele para várias coisas. Então, ele foi emissário do Papa, mandaram ele para dar aula na universidade, mandaram ele dar para conferência, mandaram ele para vários mosteiros e tal. E aí acabou que ele desistiu de tentar ser eremita. Ele viu que Nosso Senhor tinha um projeto para ele e não queria que ele deu um dom para ele muito especial que não valia a pena ele ficar dentro do eremitério, que era o dom da pregação. Então, ele acabou pedindo para o superior geral da ordem dispensa de todas as suas funções de professor universitário, emissário do Papa, para poder se dedicar exclusivamente à pregação, né? Às aulas, à pregação, ao estudo, etc. Ele viveu uma vida viajando pela Itália, em pregações, ele tinha muitos confrontos diretos com os hereges. Então, ele ia mesmo assim para a boca do leão, sabe? Ele ia onde os hereges estavam lá discutindo, onde eles eram mais cabeça dura. Ele ia lá e conseguia converter todos. Então, ele era bem obstinado, no bom sentido, nessa questão, né? Acabou que ele morreu em 13 de junho de 1231. Ele tinha 36 anos. Ele estava numa viagem que ele passou no convento das Clarissas, em Arcela, subúrbio de Pádua. E aí, ele acabou passando mal, ficou doente e morreu lá nesse convento das Clarissas. As Clarissas reclamaram o corpo dele, queriam que o corpo dele ficasse naquele convento. Só que todo mundo já sabia a fama dele. A gente vai ver depois nos milagres que as pessoas... Ele era tão santo que as pessoas reconheciam, assim. Ele tinha milagres públicos de umas coisas inimagináveis, assim. Que eu, inclusive, quando estudei para dar essa aula, eu fiquei chocada. Que eu não sabia que eram tantos milagres públicos, assim. Em vida ainda. E aí, elas pediram o corpo dele, né? As Clarissas. Foi uma briga danada. Os superiores gerais não queriam deixar. E aí foram lá, buscaram. Aí depois a multidão acabou... As pessoas, né, o povo dali de Pádua descobriu que o corpo dele estava lá, que ele tinha morrido. E aí foram lá buscar. Então você imagina assim, as Clarissas enclausuradas tendo que segurar o corpo de um homem dentro do mosteiro. E aquele povo todo querendo entrar no mosteiro.
A fama de santidade de Santo Antônio é tão grande, eu acho que vocês já ouviram falar, que o processo de canonização dele durou menos de 1 ano. Então, aquela época, ainda hoje, é uma coisa inimaginável. Um santo, ele foi quase aclamação popular, assim. Só que ele tinha tantos milagres em vida, visíveis, que não tinha muito porquê adiar. E depois da morte dele, assim, naquele período, né, até o sepultamento, foram muitos milagres. E era uma multidão, as pessoas eram muito devotas dele. Foi uma devoção muito difundida pelos próprios milagres, porque os milagres eram muito públicos, eram muitas conversões. Beleza, ele morreu, ele foi canonizado em 1232, e aí eles sepultaram ele na igreja de Nossa Senhora, lá em Pádua. Depois eles foram tirar o corpo dele dessa igreja, foram levar para a Basílica de Santo Antônio, em Pádua, em 1263. Quando eles abriram o túmulo dele, São Boaventura estava presente nessa exumação. Obrigada. E aí eles perceberam, São Boaventura percebeu, que a língua dele estava incorrupta. E aí foi o atestado maior ainda de santidade que ele tinha. E também do alto dom de pregação que ele tinha. Porque o corpo dele podia estar incorrupto, mas não, ficou a língua, né? Que era o que ele usava para pregar. Então isso é bem significativo, né? Ele foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio XII em 1946. E uma coisa que as pessoas sentiam muito, que inclusive ele teve o apelido de martelo dos hereges, né? Foi que Santo Antônio, ele conseguia converter os hereges, aqueles hereges sem conhecimento, os hereges ignorantes, mas ele também conseguia converter aqueles hereges doutos. Então, numa mesma pregação, ele conseguia fazer de uma forma simples, mais rebuscada, simples, mais refinada, de uma forma que convertesse todos, dos mais simples até os mais doutos. Eu vou explicar agora algumas coisas relacionadas às devoções populares de Santo Antônio. A primeira é por que ele segura o menino Jesus no colo. Tem algumas pessoas, eu vi na internet, que acham que é o filho dele, mas ele não teve filho. Ele não teve filho. Não teve, é mentira, era uma pegada. E aí, esse é o menino Jesus. E aí, foi porque teve uma vez que ele estava pregando, e aí ele foi se hospedar na casa de um benfeitor. E aí, ele foi se hospedar na casa de um benfeitor, e todo mundo sabia da alta fama de santidade dele, então eles colocavam assim no quarto mais alto, né, lá da hospedagem, deixavam ele rezando, quietinho e tal. Só que aí, né, é aquela coisa, ele era santo, mas o cara que hospedou não era santo. Então ele foi lá dar uma vigiadinha, foi lá dar uma curiosidade. E aí ele subiu as escadas e foi lá olhar pela gretinha da porta pra ver se tava, sei lá, tendo um arrobo místico, alguma coisa assim. E aí ele viu Santo Antônio com uma criança nos braços brincando, e a criança ria e tal. E aí, brincando. E a criança, ela tinha uma luz muito forte, e o quarto estava todo iluminado. E aí, só que Santo Antônio era muito santo, então ele percebeu que tinha alguém vigiando ele. Beleza, passou. O rapaz ficou impressionado, né, gente, que criança é aquela. Só que ele percebeu que podia ser o menino de Jesus. Primeiro porque Santo Antônio era muito santo, conhecido por todos. E porque o quarto tinha uma áurea, tinha um clima diferente ali. E era claro, né? E aí, no outro dia, Santo Antônio chegou para fazer uma pequena exortação nele. Ele falou, olha, eu vi que você estava lá no meu quarto ontem. Não tem problema não, mas você não pode contar para ninguém que você viu o menino Jesus nos meus braços até a minha morte. Então, ele proibiu que esse rapaz contasse esse milagre, né, do menino Jesus até que ele morresse. E dizem as pessoas que ele realmente respeitou. Assim, descobriu que ele estava morto, começou a contar para todo mundo. E aí, a imagem vem com o menino Jesus nos braços, né? O outro ponto, né, é o santo casamenteiro. Então, o que acontece? Ele era um santo de todos os milagres, todos. E ele, por ser franciscano, ele tinha essa questão da caridade material muito forte, né? Pela própria regra. E ele ajudava muitas moças com o seu dote, não arrumar marido. A moça já arrumava o marido, só que ela não tinha como pagar o dote. E aí ele ajudava a pagar o dote. E aí tem uma história curiosa. As pessoas faziam promessas pra ele e tal, né? Depois da morte dele, tinha uma moça que estava desesperada porque precisava arrumar o dote. E aí chegou pra ele e, né, aos pés da imagem, falou, Santo Antônio me ajuda e tal.
E aí ele conversou com ela e falou, olha, você vai chegar em tal comerciante e vai pedir o dote pra ele. E aí, só que você vai fazer o seguinte, vai levar essa folha de papel e vai mandar ele pesar. Antigamente eles pesavam, né, o dinheiro. Você vai mandar pesar e ele tem que te dar a quantidade de dinheiro que for pesado com papel. E aí ela pensou assim, poxa, eu me ferrei, porque é um papel, né? Ele não vai dar nenhuma moeda. E aí ela chegou lá, a questão é a seguinte, o papel pesava 500 escudos, que era um dinheiro absurdo na época. E aí ele viu que era um milagre, porque, poxa, de um lado da balança tinha um papel, do outro lado tinha 500 escudos, ele não entendeu nada. Ele falou, não, peraí. E acabou dando os 500 escudos pra menina. Falou, não, leva isso, pelo amor de Deus. Né? Esse negócio... E aí, acabou, ele deu... E aí depois ele lembrou que ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio, que se ele ganhasse a graça, ele iria doar 500 escudos para os pobres. E aí ele entendeu que aquilo era um milagre de Santo Antônio. E aí depois disso, as moças pediam a intercessão dele para os dotes, não para os maridos. Você queria mandar os dotes? Não! Esse é o tipo de coisa, entendeu? Que ele tem que aguentar, entendeu? Eram os dotes. Então, se vocês precisarem de dote, ele ajuda, entendeu? A outra questão também é o pão de Santo Antônio. Aqui em Volta Redonda tem muita essa devoção, né? Na final da missa e tal, das mesas do pão. Então, o pão de Santo Antônio, a história é a seguinte. Ele teve uma criança, ele ainda vivo, teve uma criança que caiu num poço. Era uma criancinha, pela história devia ter uns 2 aninhos, assim, como se não dá. Ela caiu num poço e ela morreu, caiu no poço. E aí conseguiram tirar a criança de lá, então a criança saiu do poço morta. E aí a moça viu que Santo Antônio estava na cidade, a mãe, e ficou desesperada. Falou, não, eu vou pedir pra ele, né, vai que agora vai. Pediu pra ele e falou, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí ele chegou e conseguiu ressuscitar a criança. Tem várias histórias de pessoas que Santo Antônio conseguiu ressuscitar. Histórias assim, de pessoas mortas há, sei lá, 1 semana. Então, é uns milagres públicos mesmo. Umas coisas assim. E ele ressuscitou essa criança. E aí, a moça, né, a mãe da criança, ela prometeu que daria, se eu não me engano, o peso da criança em pão para os pobres, uma coisa assim. E aí ela começou a distribuir na cidade, né, como forma de caridade, forma de agradecimento à ordem franciscana. E depois dessa história do pão, se eu não me engano, surgiu como se fosse uma organização dos franciscanos, que exclusivamente para caridade de comidas, que eles distribuem em cesta básica até hoje. É uma tradição muito grande que tiveram. É uma associação de caridade que tem o nome de Santo Antônio, não vou me lembrar agora o nome certo. Mas o pão de Santo Antônio tem esse, né? Foi não foi uma promessa, foi um agradecimento que essa moça teve por ressuscitar o seu filho. E ela deu muitos pães, assim. A pintura até, assim, é um absurdo, é um monte de pão. Assim. É o peso da criança em pão. Alguns milagres, tem um milagre que é muito engraçado. Assim, é triste, mas é engraçado. Tinha um rapaz em Pádua que chamava Leonardo. E aí o rapaz, ele teve uma crise de raiva e ele chutou a mãe dele. E aí ele ficou muito arrependido e tal, eu fui confessar para Santo Antônio. Só que Santo Antônio, assim, o apelido dele é Martelo dos Hereges, então ele não era do tipo que acolhedor, assim, né? Ele não era do tipo que, ai, não, fica calma. Ele chegou pro rapaz e falou, o pé daquele que chuta a sua própria mãe merece ser cortado. Pá, cara. E o menino ficou tão desesperado que ele falou, ele cortou o pé dele fora. O menino cortou o pé dele fora. Por que que ele fez isso? Ele cortou o pé dele fora. E aí, você imagina a família, você imagina a mãe daquela pessoa chegar em casa e ter seu filho com o pé separado do corpo. E aí você pergunta, por que você fez isso? Ele falou assim, foi porque Frei Antônio mandou eu cortar porque eu chutei a senhora. Você imagina como é que ela ficou, né? E aí, ela chegou desesperada pra ele, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Como assim você mandou meu filho cortar o pé dele? Por que você fez isso? E aí ele ficou, nossa, e agora o que eu vou fazer nesse? O menino cortou o pé fora. E aí ele foi lá e milagrosamente uniu o pé ao corpo. Então esse é um milagre muito famoso lá em Pádua, assim, é um dos milagres mais famosos que ele tem. Porque ele fez uma exortação muito pesada pro menino. E aí o menino cortou o pé fora, ele colocou o pé de volta no lugar, entendeu? E deu tudo certo no final, graças a Deus.
Um outro milagre também, que era uma coisa recorrente, né, na questão da pregação. Teve um consistório diante do Papa que eles fizeram lá em Roma, quando ele foi. E aí tinham vários cardeais, clérigos, religiosos e tal. Só que assim, consistório era um negócio uma vez a cada 100 anos. E aí vinha gente do mundo inteiro, assim, de onde era possível, de várias ordens e tal. E cada um falava uma língua. E aí eles estavam discutindo alguma coisa, uma questão sobre questões teológicas. E aí ele resolveu fazer uma pregação. E eu fico imaginando assim, ele lá naquele consistório, um monte de gente fala um monte de língua. E aí o Frei Antônio, franciscano, resolve subir lá no púlpito para fazer uma pregação. Eu imagino a cara dos cardeais para ele. Tipo assim, o que esse homem tá fazendo lá em cima? Sabe? E ele começou a pregar, falar sobre a questão teológica, porque ele, óbvio, estava certo. E ele começou a discorrer sobre aquela questão e tal, não sei o quê. Resumindo, todo mundo entendeu na sua língua, todo mundo entendeu o que ele estava falando, todo mundo concordou com ele. E aí, no final das contas, o consultório podia ser só ele, porque, né, ele ganhou. E cada um entendeu na sua língua materna. E aí foi nesse dia que eles ficaram muito assombrados, né? Porque você imagina, era uma coisa... Eu ia ficar muito com medo, sei lá. E aí aqui usa engraçado que fala, parecia uma reedição do Pentecostes bíblico. E aí o Papa, naquele dia, chamou ele da Arca do Testamento, que é um outro apelido que ele tem, né? Martelo dos Hereges, Arca do Testamento, Arsenal da Sagrada Escritura. Porque ele tinha um conhecimento sobre a Sagrada Escritura que era muito vasto. E a gente vai comentar isso depois, na parte de espiritualidade. Tem um milagre dele também, que é a pregação dos peixes. Até o Padre Paulo tem uma aula sobre essa pregação dos peixes em Rimini. Eu acho engraçado também, porque assim, ele chegou lá e aí tinha um monte de herege discutindo e tal. Tem o nome do herege aqui. Ah, não tem. Aí os hereges discutindo e tal, e ele querendo fazer pregação para aqueles hereges. Só que os hereges ignoraram ele. E aí eu acho que ele deve ter ficado santamente chateado. Virou pra eles e falou assim, vocês não querem ouvir? Beleza, vou pregar pros peixes. Ele chegou na beirada do rio e começou a pregar pros peixes. Você imagina. E aí os peixes começaram a botar a cabeça pra fora do rio e começaram a abrir a boca e, tipo, se bater, assim, de felicidade. E aí ele falava, né, louvai a Deus, e mandou os peixes louvarem a Deus. E é engraçado que no discurso, se vocês tiverem oportunidade, procurem esse discurso. Porque ele dá motivos para os peixes louvarem a Deus. Primeiro ele começa, porque o nosso Senhor, Ele cuida de vocês todos os dias, Ele dá a água, Ele dá as presas para vocês se alimentarem, Ele dá a oportunidade de vocês se reproduzirem e tal. E aí depois, acho que ele começou a se empolgar demais naquela pregação, ele começa a falar assim, não, porque o nosso Senhor usou vocês e multiplicou vocês na partilha dos pães e dos peixes. E ele começa a falar a função dos peixes na Bíblia, na vida de nosso Senhor. Porque tantas vezes vocês alimentaram nosso Senhor e vocês têm que dar graças a isso, porque Deus usou vocês para alimentar Jesus, que é o nosso Salvador e tal. E aí os peixes foram lá ao êxtase, assim, começaram a se bater lá no rio. E aí os hereges ficaram assim, né, pô, o cara tá pregando, ele fez os peixes se converterem. Os peixes se converteram, por que não eu? Entendeu? Por que não eu? E aí ele conseguiu converter todos os hereges, claro. Os peixes e os hereges. E tem a história da mula também, que acho que todo mundo conhece, né? Que foi... era um herege albigense chamado Bonvilo, que não estava acreditando nas coisas que ele estava falando, e aí ele não acreditava, eles estavam discutindo sobre a hóstia consagrada, sobre a Eucaristia nesse dia. E aí o herege virou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte então, já que você fala que essa pedaço de pão é Deus, eu vou trazer uma mula faminta, que tem 3 dias que ela não come, e vou dar um feno para ela. Se ela desviar do feno e adorar Nosso Senhor, que você fala que está eucarístico, eu vou me converter. Eu acredito que realmente é a Eucaristia. Todo mundo sabe que, coitada da mula, estava faminta. A história ainda conta que ela ficou meio nervosa, assim, ficou meio em dúvida, sabe? E aí ela desviou do feno e se ajoelhou para Nosso Senhor Eucarístico no ostensório. E aí tem uma estátua, se não me engano, em Pádua, que tem a mula lá ajoelhada e ele com o ostensório. E aí é esse tipo de coisa, assim, Santo Antônio, ele viveu numa época de pessoas muito ignorantes. E esses milagres
mostram como Nosso Senhor queria converter aquelas almas. Queria aquelas almas para ele. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tinha uma alta pregação e uma vida de oração muito alta, e um conhecimento sobre as questões teológicas, questões disputadas teológicas muito alto, ele tinha esses milagres claros, do tipo, peixe convertido, mula ajoelhada para Nosso Senhor. Então, isso eram coisas que as pessoas que eram mais simples se convertiam na hora. Você imagina, você chega tem um frade pregando, chega lá, tem uma mula ajoelhada na frente de um ostensório. Por que você não vai ajoelhar na frente do ostensório? Entende? Então, ele foi um santo para os ricos, para os mais doutos, mas ele também foi um santo para os mais simples, para os ignorantes. E aí que chega a questão da espiritualidade. Alguns milagres que ele teve também dizem razão às obrigações de Estado que ele tinha na ordem franciscana. Os franciscanos, eles tinham coro e eles faziam rodízio, como acredito que todos os conventos sejam assim. Por exemplo, tem que fazer a leitura das horas litúrgicas. E aí, cada semana é um irmão que faz aquela leitura, ou cada dia. Então, tem um rodízio, né? Pra todo mundo ler, né? E ele estava no rodízio, porque ele morava lá com os freis, com os frades lá. E aí, só que ele dedicava sua vida à pregação. Então, ele saía muito do convento. E tem vários episódios da vida dele que ele bilocou para poder conseguir cumprir a sua obrigação de pregador e a sua obrigação no coro. Então, tem vários episódios. Teve um dia que eles tinham o rodízio lá das leituras e aí esqueceram de tirar o nome dele do rodízio. E aí chegou o dia dele de ler no rodízio, só que ele estava pregando assim, em outra cidade. E aí ele teve esse milagre de bilocação para que ele pudesse cumprir a sua obrigação. E assim, é uma loucura porque, se você for para pensar moralmente, ele não tinha essa obrigação, porque ele estava pregando. O superior geral da ordem tinha autorizado ele a pregar. Era para isso que ele estava ali, né? Era a vocação dele. Era o dom que o Senhor tinha dado para ele. Só que mesmo assim ele cumpria as obrigações de Estado. Na vida de Santo Antônio a gente vê que assim, é meio surreal a gente pensar, mas naquela pregação ele convertia centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Só que a questão é que a coisa que a gente mais pode fazer para agradar Nosso Senhor é cumprir a nossa obrigação de Estado. Isso é uma coisa que a gente vê muito presente em Santo Antônio. Diversas vezes que ele quis se retirar no eremitério, ele não se retirou porque o superior geral não permitiu. Diversas vezes que ele preferiu uma vida de penitência, uma vida recolhida, ele não pôde fazer isso porque o superior geral não permitiu. E ele sempre cumpriu suas obrigações de Estado. Então ele podia assim, pra que eu vou rezar as horas litúrgicas? Por que eu vou acordar cedo, ficar lá no convento se eu posso pregar, se eu posso converter milhares de pessoas em um mês? Mas ele sempre cumpriu suas obrigações de Estado. E isso é um erro, né? Que a gente acha que as nossas obrigações de Estado atrapalham a gente a levar almas para Deus, ou a levar nossa própria alma para Deus. Isso está muito errado. As nossas obrigações de Estado são aquelas coisas que levam a alma para Deus, e levam a nossa alma para Deus. Tem uma frase em latim que eu gosto muito, que é recte novit vivere, qui recte novit orare. Quem bem sabe viver, bem sabe rezar. Quando Santo Antônio resolveu ter essa vida mais de conhecimento refinado, vamos por assim, estudar mais teologia, o medo dos superiores dele era que ele deixasse de lado a oração para preferir o estudo. Isso é uma coisa que acontecia na época com aquelas pessoas que não tinham uma humildade que ele tinha. E isso foi uma coisa que ele sempre preferiu, que a ordem franciscana, pela regra, sempre preferiu, que era a oração. E é uma coisa que eu digo para vocês, né, que procuram a vida intelectual, que é sempre preferir a oração. A oração, ela é a base de tudo o estudo, de tudo que você quiser. Se você não reza, você não consegue transmitir a verdade para ninguém. Nosso Senhor, que era Deus, rezava. Isso a gente vê nas Sagradas Escrituras. Os santos rezavam até quando eles faziam as suas obrigações do dia. Até no momento que eles não precisavam rezar, eles rezavam. E isso é uma coisa que a gente consegue ver muito claro, né? Quando a gente reza, a gente tem a oportunidade de contemplar a verdade.
Então, se a gente reza, se a gente medita, faz uma oração mental. Aqueles que conseguem fazer com terço, né? Eu, particularmente, não consigo. Mas aqueles que leem as Sagradas Escrituras, meditam, ruminam mesmo, usam aquilo como oração. Elas têm a oportunidade de contemplar a verdade. Nosso Senhor dá essa graça para aqueles que tentam, para aqueles que mantêm uma constância. Na contemplação da verdade, você, pela vida de Cristo, você consegue, além de rezar aquilo, você consegue estudar aquilo. Então, pela simples memorização, por exemplo, de você tantas vezes rezar com aquele determinado texto sagrado de Escrituras, você acaba memorizando. E aquilo te ajuda, por exemplo, depois que você for estudar aquele texto. A partir do momento que você reza com aquela determinado, vamos usar o Evangelho, você reza com o Evangelho, você medita o Evangelho, você grava o Evangelho, aquilo você vai se convertendo. Então é muito importante a nossa oração para a nossa própria conversão. Isso é uma coisa, eu não sei qual santo que fala, São Francisco de Sales que fala, que não tem como você converter alguém se você não é convertido. Não tem como. Como que você quer converter as pessoas, sendo que você mesmo não é convertido? Como que você quer levar a santidade para as pessoas se você mesmo não é santo? Não tem como. Santo Antônio, ele conseguia ter um dom de pregação, ele conseguia ter um autoestudo, ele conseguia converter muitas pessoas porque ele era convertido. Porque ele rezava. Porque ele tinha aquela perfeição de vida. E com a conversão de vida, aumenta o nosso amor a Deus. E o nosso amor a Deus melhora a nossa pregação e automaticamente a pregação converte o povo. Então, a questão da espiritualidade de Santo Antônio que eu queria passar para vocês é mais ou menos essa. É a importância da oração antes de todas as nossas coisas. E a importância também de cumprir os nossos estados de vida. A Madre Superiora, que eu vou para o convento, ela fala que as irmãs, elas... Tudo bom, Daniel? As irmãs, elas lavam o chão pela salvação das almas. E isso pode parecer uma coisa só do convento, sabe? As pessoas acham, não, mas é só na vida religiosa que as irmãs têm... Não. Você lava a louça da sua casa pela salvação das almas. Você limpa o seu filho de cocô pela salvação das almas. Você estuda a matéria que você tem que estudar da faculdade pela salvação das almas. E o que te ajuda a cumprir todas as suas obrigações, por mais difíceis que elas sejam, por mais que você não veja ponto nenhum naquelas obrigações, é a vida de oração. A vida de oração, ela é o que faz o santo. E assim, eu costumo falar, né, que a vida de oração ela é importante para nós criarmos a intimidade com Deus. A gente não vira amigo de ninguém se a gente não conversa com essa pessoa. Então, os nossos melhores amigos são aquelas pessoas que a gente mais passa tempo, que a gente mais conversa, que a gente tem mais intimidade. E é muito necessário ter intimidade com o nosso Senhor. Porque quando a gente morrer, a gente vai ter 1000 motivos para ser condenado para o inferno. E aí a gente vai querer usar argumentos. E aí nosso Senhor vai falar, mas quem é você? Você nunca falou comigo. Você não passou tempo comigo. Você não fez nenhum esforço para ser meu amigo. E agora você quer vir pedir as coisas para mim? Não faz sentido nenhum. Então é muito importante a criar a nossa intimidade. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Porque a gente se distrai, a gente às vezes não tem assunto. Mas é procurar, como Santa Teresa d'Ávila, procurar a companhia do esposo. É se manter na presença dele, procurar a amizade, procurar a intimidade, procurar a companhia, procurar que ele faça companhia para nós e procurar ser companhia para ele. E isso é muito sincero, né? E Santo Antônio nos mostra, né, que tinha essa sinceridade de coração, essa pureza, essa castidade que brilhava para as pessoas. E pela oração, pela contemplação da verdade, pelo estudo, ele conseguiu ser muito santo e levar muitas almas para o céu. Muitas almas para o céu. Então, com todas as penitências que ele teve, com todas as coisas que ele teve que abrir mão, que eu tenho certeza que ele teve que abrir mão, porque para ele era só Nosso Senhor e bastava, né? Ele podia ficar ali no eremitério quietinho. Mas ele sabia que Nosso Senhor iria usar ele para alguma coisa e deu esse dom da pregação muito grande para ele. Então, assim, nós queremos melhorar na vida de oração, a gente pode pedir a ajuda de Santo Antônio, porque ele era um mestre na oração e um mestre na pregação. E sempre concedeu muitas graças de conversão e ajudas materiais mesmo, né? E ajudas materiais que fossem necessárias, por exemplo, essa moça
que ele pagou o dote, ele sabia que aquilo não era simplesmente material. Ele sabia que aquilo ia ajudar ela a concretizar a vocação dela. E isso a levaria para o céu, né? Então, assim, eu que não sei nada de oração, incentivo vocês ao modelo de Santo Antônio, a rezar muito, a procurar a intimidade de Nosso Senhor, a viver uma vida simples como Ele viveu. E no final das contas, amar a Deus, né? Procurar a nossa conversão de vida, a nossa conversão de coração e amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que no final das contas vale mais, né? Porque se Ele converteu muitas pessoas, Ele converteu por amor a Deus. Se Ele abriu mão das coisas que Ele queria fazer, Ele abriu mão por amor a Deus. E assim, tudo na vida de Santo Antônio você vê um amor a Deus claro, né? Um amor a Deus que veio da oração, que veio do cumprir a sua obrigação de cada dia, da boa oração, da boa vida e do amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Então é mais ou menos isso. Foi uma aula rápida. Muito obrigada pela paciência. E é isso. É um santo incrível que vale muito a pena ser devoto. Sejam devotos de Santo Antônio.